Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, conforme combinamos, para eu gravar para vocês um vídeo sobre o transtorno dismórfico corporal, tá? E gostaria que vocês acompanhassem esse vídeo juntamente com o material, que são os slides dessa matéria que eu disponibilizei para vocês aí na área do aluno, na parte de material complementar, ok? Então vamos lá. O que é o transtorno dismórfico corporal? De acordo com o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, que atualmente está na 5ª edição, o TDC, que é o transtorno dismórfico corporal, é um transtorno mental que consiste em uma preocupação excessiva com ou mais defeitos ou falhas na aparência física que não são observáveis por outros. Por exemplo, igual vocês estão vendo aí na imagem, né? Essa pessoa, ela se olha no espelho e ela não se vê realmente como ela é. E nesse caso aí, como que essa pessoa, ela tá se vendo? A gente percebe que não é ela no espelho, né? Então ela não consegue se ver como ela realmente é. E aí ela se vê, por exemplo, nesse caso aí, com o nariz torto, ela se vê com olhos desalinhados, com imperfeições na pele. Então tá vendo que são características assim exageradas? Ela não se reconhece, né? Ela não consegue se ver. Então isso aí causa transtorno, por isso o nome da palavra transtorno. Por que causa transtorno? Porque esse tipo de pensamentos, né, ela não se vê como realmente ela é, causam prejuízos na vida dela, prejuízo pessoal, prejuízo social, prejuízo de relacionamento, prejuízo no trabalho, tá? Então, quando causa transtorno, quando causa prejuízo, é um transtorno, como a própria palavra diz, e tem que ser tratado, tá? O que significa dismorfia, né? Esse termo dismorfia, ele vem do grego e significa feiura. Então, antigamente, esse transtorno era chamado de dismorfobia. O que é fobia? É o medo. E dismorfia é a feiura. Então, é o medo da feiura. E as pessoas que são portadoras desse transtorno, a feiura que ele percebe é extremamente real, né? Não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, você tá ficando doida, né? Não tem nada disso. Porque aí ela vai se sentir mais angustiada ainda e mais depressiva, mais ansiosa, porque o que ela tá vendo, quando ela fala, ela realmente tá vendo aquilo, né? Então é um tipo de transtorno que precisa realmente ser acompanhado, precisa de tratamento, né? E o tratamento é o acompanhamento terapêutico, o tratamento às vezes, e a maioria dos casos, precisa também de acompanhamento psiquiátrico, ok? Vamos falar aí, conforme nos slides, existem algumas celebridades que foram diagnosticadas com esse transtorno. E aí a gente vai entender melhor esse transtorno quando a gente lembra, por exemplo, do cantor Michael Jackson, né? O Michael Jackson, ele já passou por vários tipos de cirurgias plásticas, vários tipos de procedimentos estéticos. E ele nunca estava satisfeito com a aparência dele, né? Ele não se reconhecia. Então, ele foi diagnosticado com esse transtorno e isso causou vários prejuízos na vida dele, tá? Podemos lembrar também o caso daquela modelo, né, a Andressa Urach. A Andressa Urach, ela buscava de forma acentuada, né, excessiva mesmo, vários procedimentos estéticos e cirurgias plásticas. E por que no caso dela pode ser considerado um transtorno? É porque ela nunca estava satisfeita com os resultados. E isso causou sérios prejuízos na vida dela, inclusive prejuízos na saúde dela, né? Saúde física e saúde mental, ok? Então, quando as coisas começam a ser exageradas, né? É importante você, por exemplo, que vai trabalhar aí como profissional da área da estética, você saber reconhecer que aquilo está exagerado e poder encaminhar esse paciente
encaminhar esse paciente, né, no caso, essa pessoa, para um acompanhamento, né? Quando ela faz muito, né, vários tipos de procedimentos estéticos e nunca tá satisfeita, aí já pode ser indício de um transtorno, tá? Podemos citar ainda aquele modelo, o Celso Santebanes. O Celso Santebanes, ele queria ficar parecido com Ken. Sabe quem é o Ken? É aquele namorado ou marido, não sei, da Barbie, daquela boneca Barbie, né? Então ele se submeteu a vários procedimentos cirúrgicos, né? Várias cirurgias plásticas, vários procedimentos estéticos para conseguir ficar parecido com o Ken humano, né? Hoje ele é até falecido devido a, se não me engano, ele faleceu de leucemia, né? Então a gente percebe que é uma pessoa já depressiva, uma pessoa que não se reconhecia, né? Uma pessoa que procurava sempre alcançar a perfeição, né? Aquele corpo ideal, aquela face ideal, aquela perfeição que, gente, não existe, né? Então, assim, se você quer alcançar uma coisa que não existe, né? Que é essa perfeição, realmente isso pode causar vários prejuízos, inclusive pode levar até ao óbito, né? Então, o transtorno dismórfico corporal é um transtorno mental que se caracteriza por afetar a percepção que o paciente tem da própria imagem corporal, levando a ter preocupações irracionais sobre defeitos de alguma parte do seu corpo, como nós falamos, né? Nariz torto, olhos desalinhados, imperfeições na pele e vários outros defeitos que só a pessoa que enxerga. Então, essa percepção distorcida pode ser totalmente falsa, né? Coisas da imaginação. E pode também estar baseada em alterações sutis da aparência, resultando numa reação exagerada, né? Com importantes prejuízos no funcionamento pessoal, familiar, social e profissional, tá? Normalmente, esses transtornos, eles acometem mais frequentemente o sexo feminino e inicia-se em geral na adolescência, ok? Conforme vocês podem ver aí na figura, essa primeira figura, por exemplo, é uma menina que se olha no espelho e ela não se enxerga como realmente ela é, né? Vocês percebem aí essa alteração no nariz, essa alteração na boca, essa alteração dos olhos, né, que é chamado de dismorfia facial, ok? Nessa última figura aí, temos uma pessoa super malhada, super musculosa, que se olha no espelho e não se enxerga musculoso. Isso, né, os meus alunos já fizeram, né, teve um grupo que fez um trabalho sobre a vigorexia, né, ou seja, a pessoa, ela malha de maneira excessiva, ela fica assim 5 horas na academia para obter ganho muscular, mas só que aquilo ela nunca vai se enxergar do jeito que ela quer, né? Do jeito que ela acha que tem que ser. Então, assim, isso pode ser um transtorno e por isso que precisa de tratamento, tá? Prof, como que é feito esse diagnóstico, né? Gente, o diagnóstico, ele é acompanhado, ele tem que seguir alguns critérios, né, para a pessoa ser diagnosticado com esse tipo de transtorno. E os critérios estão no DSM-5, conforme nós já conversamos, né, que é o Manual Estatístico aí dos Transtornos Mentais. Primeira coisa que primeira sintoma, né, para a pessoa ser diagnosticada é uma preocupação com um ou mais defeitos ou falhas percebidas na aparência física, que não são observáveis, o que parece leve para os outros. Sabe aquela pessoa que toda vez reclama da mesma coisa e você olha, gente, eu não tô vendo nada, né? Por exemplo, eu tenho paciente no consultório que chega, né? Ela fala assim, eu tenho raiva do meu corpo, né? Eu tenho o quadril muito largo, né? E você olha, você não vê aquela gravidade, só a pessoa que vê. E aí e quando isso causa prejuízo, por exemplo, toda vez ela fica se olhando no espelho, ela se olha no espelho 30 vezes por dia, né? E falando daquela
sintoma, aquela falha, aquilo que ela acha que é uma falha no corpo dela, tá? Então ela... E outra coisa, ela, não, eu não, por exemplo, causa prejuízo porque ela não consegue se relacionar, né? Eu escutei uma fala uma vez de uma paciente que falou assim, eu tenho problema de relacionar porque eu fico com medo de ir na casa do familiar do meu namorado, porque eles vão ficar olhando pro meu quadril e vai falar, nossa, como aquela menina tem um quadril grande, tá vendo? Que isso já causa prejuízo, tá? E o segundo sintoma é que, segunda causa, na verdade, né? Em algum momento durante o curso desse transtorno, o indivíduo ele executa comportamento repetitivo, que é o que eu acabei de falar. Ele verifica-se no espelho várias vezes por dia, ele se arruma de forma excessiva, ele fica comparando a sua aparência, por exemplo, com artistas, né? Com artistas de cinema, de revista, né? Ah, eu quero ser igual a Gisele Bündchen. Gente, então ela não vai conseguir ser igual a Gisele Bündchen, né? É Bündchen que fala mesmo. Se não for, fica sendo, né? Então, igual a Gisele, só existe a Gisele, né? Ou seja, ninguém é igual a ninguém. Então, assim, é um transtorno, assim, que realmente que causa prejuízo e é um transtorno de difícil identificação, porque as pessoas escondem esse transtorno, né? Então, quando a pessoa chega a procurar ajuda, na maioria das vezes, o transtorno já está num nível mais avançado, né? Ou seja, já passou por vários tipos de cirurgias, né? Por vários tipos de procedimentos estéticos. Então, é importante, principalmente quem está perto daquela pessoa, ficar atenta, né? Para poder encaminhar para um tratamento adequado, tá? E o terceiro critério para diagnosticar é quando a preocupação ela causa sofrimento, né? E um sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional e outras áreas importantes da vida do indivíduo. Conforme eu comentei agora, né? Ela não tinha coragem de ir na casa do namorado, porque ficava assim, as pessoas vão ficar olhando para mim, vão ficar falando do meu quadril, tá? E o último critério, conforme está lá no DSM-5, fala que é uma preocupação, que a preocupação com a aparência não é mais bem explicada por preocupações com a gordura ou peso corporal em um indivíduo cujos sintomas satisfazem os critérios diagnósticos para um transtorno alimentar. Então, por exemplo, nós já estudamos os transtornos alimentares. E aí, quando pode existir transtorno alimentar sem ser também um transtorno dismórfico corporal, mas pode ter a classificação, a pessoa pode ter os dois, tá? A pessoa pode ter um transtorno alimentar e também pode ter um transtorno dismórfico corporal, ok? Gente, muitos autores, né, conforme vocês estão vendo nesse slide aí, eles falam que o transtorno dismórfico corporal, ele tá dentro do transtorno obsessivo compulsivo. Lembra desse transtorno que um grupo aí da sala apresentou? Então, gente, eu não vou continuar aqui nesse vídeo, por quê? Porque senão eu vou ter dificuldade até para postar no YouTube, tá bom? Eu vou dar uma paradinha e eu volto com outro vídeo para dar continuidade aí à aula, combinado? Então tá bom, fiquem com Deus, tchau!